oração é que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com a minha e com a tua vida. Com este sentimento, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Nesta oportunidade, nós estaremos meditando em Romanos, no capítulo 8, do versículo 26 e o versículo 27. E vamos encontrar nestes versículos o gemido do Espírito. E entender este gemido é de fundamental importância para as nossas vidas. Então vamos ler o nosso texto. E, da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Nestes versículos, o apóstolo está tratando do gemido do Espírito. É importante observarmos que ele nos ensinou sobre o gemido de toda a criação. E nos disse que o objetivo da criação gemer é porque ela aguarda ser libertada da servidão, da corrupção. E esta libertação da servidão, da corrupção, é porque o homem a domina. E o homem está corrupto e tem destruído a criação de Deus. Então ela aguarda esta libertação da servidão, da corrupção. E isto acontecerá quando a glória de Deus se manifestar na vida dos homens. Então veja que o objetivo da criação gemer é porque ela espera a manifestação da glória de Deus na vida dos seres humanos. O gemido dos que têm as primícias do Espírito tem um objetivo. E o objetivo é porque esperamos a adoção. Nós entendemos isto no nosso encontro passado, que gememos porque esperamos a adoção ou a redenção do nosso corpo. Agora aqui o apóstolo vai tratar sobre o gemido do Espírito. E é muito importante nós entendermos que o Espírito geme com o objetivo de ajudar aqueles que têm as primícias do Espírito. Ou seja, o Espírito geme para ajudar a minha e a tua vida. E este entendimento se faz necessário para continuarmos firmes em Deus até o dia da adoção do nosso corpo, a redenção que aguardamos do Senhor. Então vamos observar alguns pontos importantíssimos destes dois versículos. Em primeiro lugar, observem o versículo 26, a parte A. E, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não pode ter dúvida que a criação geme, os que têm as primícias do Espírito geme e o Espírito geme. Porque está escrito, e da mesma maneira também. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Aqui está o objetivo do gemido do Espírito. E o objetivo é ajudar as nossas fraquezas. Nossas quem? De Paulo e de todos os que têm as primícias
do Espírito. Porque o apóstolo, ele ensinou que os que têm as primícias do Espírito gemem. Então, esta colocação do apóstolo às nossas fraquezas, Paulo está dizendo assim: eu tenho fraquezas. O Alfredo tem fraquezas. Você que me ouve tem fraquezas. A nossa essência como seres humanos é sermos fracos. E esta verdade é de extrema importância aqui nesta colocação do apóstolo. Então veja, eu sou fraco, mas eu tenho o Espírito que me ajuda. Eu sou fraco, você é fraco, Paulo era fraco, mas eu tenho o Espírito, você tem o Espírito, o apóstolo Paulo tinha o Espírito. O que me leva a ser fraco é o ato de eu não saber o que pedir e nem como pedir. E esta verdade, ela é importantíssima. Porque a oração, ela fortalece todas as áreas da minha vida. Se eu quero ter sucesso, se eu quero ser forte em todos os sentidos da minha vida, eu preciso orar. Eu preciso buscar a Deus para obter a verdadeira fortaleza em todos os sentidos da minha vida. Seja ela na vida espiritual, na vida sentimental e na vida material. Logo, se eu não sei orar e não sei o que e nem como pedir, então a minha vida na sua totalidade, ela torna-se fraca. E é exatamente isso que o apóstolo está colocando diante de nós. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. A minha fraqueza, a tua fraqueza e a fraqueza do apóstolo, porque tem o pronome nossas. O apóstolo estava incluído. É pelo ato de não sabermos o que pedir e nem como pedir. Agora, em terceiro lugar, ou a terceira grande verdade colocada aqui pelo apóstolo diante de nós é que a maneira que o Espírito nos ajuda neste estado em que nós encontramos de não saber o que e como pedir, o Espírito, ele intercede. Observem que a intercessão é o ato de um pedido. O Espírito Santo, ele sabe que não sabemos o que e como pedir. Então ele intercede por nós. Esta intercessão, ela acontece nos nossos corações. Então entenda que nós temos dois intercessores. O Espírito que intercede a partir do nosso coração e Jesus Cristo que está à direita de Deus e intercede por nós a Deus Pai. Então veja que nós dependemos do Espírito para ajudar nestas fraquezas que temos nos nossos corações e dependemos de Jesus Cristo para interceder por nós diante de Deus Pai. Que coisa maravilhosa nós encontramos nestes versículos. E entender esta verdade, entender que nós somos fracos, entender que eu não tenho capacidade de orar, de pedir da maneira que eu preciso pedir, mas eu saber que o Espírito Santo, ele entra em ação a partir destas minhas fraquezas e ele leva a Jesus Cristo, e Jesus Cristo intercede a Deus Pai, e então a Trindade está envolvida na oração do crente. E as respostas chegam. Que coisa maravilhosa.
A maneira que o Espírito intercede é com gemidos inexprimíveis. E esta palavra inexprimível, ela faz a diferença entre a maneira que a criação geme e a maneira que os que têm o Espírito gemem. Porque o gemido do Espírito é inexprimível, com uma profundidade que nós não podemos compreender. Não podemos entender o tamanho, a maneira exata que este gemido inexprimível, que o Espírito geme pelas nossas fraquezas, ela acontece. Mas precisamos acreditar. Oh, aleluia. Aqui é uma palavra para nós crermos que existe esta intercessão do Espírito pela minha e pela tua vida. Então estas fraquezas que encontram-se em nossas vidas, elas são conhecidas pelo Espírito. A quem? Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Prestem muita atenção nesta verdade. Ou seja, quando os gemidos do Espírito chegam diante de Jesus, Jesus sabe a intenção do Espírito. Que coisa maravilhosa. E aquele que examina os corações, o examinador dos corações é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele conhece o meu e o teu coração. Ele conhece os nossos corações como homem. Porque dentre a Trindade, Jesus Cristo, ele se fez homem. Ele nasceu da Virgem Maria. Ele viveu na terra. Ele sofreu, aleluia, os sentimentos que um homem sente. A carta aos Hebreus nos informa que ele foi em tudo tentado, igual eu e igual você. Mas ele venceu. Aleluia. Ele venceu a tentação. Aqui o apóstolo diz que ele examina os corações. E ele tem essas condições de fazer por quê? Porque ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe como muitas das vezes as nossas orações são débeis. Pedimos coisas que não convêm. Pedimos coisas para satisfazer a nossa própria alma. Como Tiago nos informa, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porém, o Espírito intercede a partir dos nossos corações. E Jesus Cristo, ele sabe a intenção do Espírito. Ele sabe o que na realidade eu preciso pedir e como preciso pedir. Porque o Espírito Santo leva diante de Jesus a maneira certa. Então, o apóstolo nos informa na última parte do versículo 27. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E Jesus Cristo, como está na carta aos Efésios, o capítulo de número 1, a partir do versículo 18, que Jesus Cristo, ele recebeu de Deus Pai o direito de interceder pelos homens. Porque somente Jesus Cristo conhece as nossas fraquezas, sabe as realidades que enfrentamos. Oh, aleluia! E aqui neste texto, Paulo diz, e é ele que, segundo Deus, que tem a autoridade, que foi constituído por Deus Pai como intercessor
pela vida do homem. E então, quando nós cremos, acreditamos que nós somos fracos, mas que temos o Espírito, que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis diante de Jesus. Jesus leva este pedido do Espírito a Deus Pai. As soluções, elas chegam nas nossas vidas. Amados, o apóstolo aqui está tratando do gemido. E observem e entendam que cada gemido tem o seu objetivo. A criação geme, porque ela espera ser libertada da servidão, da corrupção. Esta libertação acontecerá quando a glória de Deus se manifestar na vida dos seres humanos. E nós aprendemos neste vídeo, eu te convido para você rever, que a criação, Deus capacitou a criação de esperança. E ela espera com ardente expectativa e com dores de parto. Ou seja, ela sabe que está chegando o dia da nossa redenção. Você tem que acreditar nisto, que está chegando o dia da nossa redenção. O gemido dos que têm as primícias do Espírito, ou daqueles que estão sendo movidos pelo Espírito, é esperando a redenção do corpo, a transformação do corpo corruptível para o corpo incorruptível e do corpo mortal para o corpo imortal. E o gemido do Espírito é ajudando, oh aleluia, eu e você, nas nossas fraquezas. O gemido do Espírito é nos impulsionando para cada dia mais vivermos a palavra do Senhor. O Espírito nos impulsionando a nós lermos mais uma vez a palavra, a orarmos novamente, a buscarmos o Senhor novamente, porque Ele sabe que está chegando o dia da nossa redenção, que o Senhor Jesus Cristo envie sobre as nossas vidas o Espírito. A ação da Trindade, ela aconteça na minha e na tua vida. E que você possa, a partir destes versículos, compreender que você é fraco, porque você não sabe o que pedir e você não sabe como deve pedir. Mas que você saiba também que você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. E Jesus Cristo, que conhece o teu coração, que sabe as tuas fraquezas, ele leva o pedido do Espírito a Deus e a resposta chega em nossas vidas. Que o Senhor possa nos dar forças para continuarmos orando e esperando a adoção do nosso corpo. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, eu te agradeço nesta oportunidade por tudo quanto o Senhor tem feito pela minha vida e pela vida de cada um que nos ouve através destas palavras. Eu entendo que sou fraco. Sou fraco porque não sei como orar e nem o que pedir. Mas eu louvo a Ti porque eu entendo que eu tenho o Espírito. Que o Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. E compreendo que o Senhor é o grande perscrutador de coração. O Senhor sabe que sou fraco. O Senhor sabe. Oh, aleluia. Mas o Senhor é constituído por Deus Pai, o intercessor pela vida dos homens. E que Deus Pai ouve as suas intercessões, amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como nós explicarmos estas verdades, porque são coisas magníficas, são coisas incompreensíveis à mente do homem. Mas envia a fé, que possamos acreditar
que é isto que acontece em relação às nossas orações. E que a partir deste entendimento nós possamos orar, aleluia, nós possamos te buscar e crer que o Senhor está ouvindo as nossas orações e que a resposta chega na hora certa do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe as nossas vidas. E não se esqueça que você é fraco. É fraco porque não sabe o que pedir e nem como pedir. Mas não se esqueça também que você tem o Espírito, que o Espírito ele intercede por você com gemidos inexprimíveis e leva este teu pedido até Jesus. Jesus que conhece as tuas fraquezas, ele sabe o que o Espírito está traduzindo a ele e leva a Deus Pai. E então a Trindade está envolvida, trabalhando ao nosso favor. Deus abençoe as nossas vidas. Amém.